Olá, graça e paz. Quero começar convosco um propósito de estudo bíblico do livro de Daniel. Serão 12 dias, 12 capítulos, um capítulo por dia, chaves que o Espírito Santo vai mostrar no texto de Daniel. Quero marcar as 9 horas da manhã, tá? E esse estudo aqui, ele vai ser de grande edificação para todos nós. Há dias eu estou estudando o livro de Daniel e eu vou ler na versão King James 1611. Quero desejar a todos um bom dia. Espero que essa palavra venha trazer renovação de fé para nós. Daniel 1, capítulo 1. Versão King James 1611. Não é a Almeida Revista Corrigida, tá? No terceiro ano do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor deu Jeoiaquim, rei de Judá, em suas mãos, com parte dos vasos da casa de Deus que ele levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus. E ele trouxe os vasos para a casa do tesouro do seu Deus. E o rei disse a Aspenaz, mestre dos seus eunucos, que trouxe alguns dos filhos de Israel e da semente do rei e dos príncipes, jovens em que não se encontrasse defeito, porém bem favorecidos, habilidosos em toda sabedoria e instruídos no conhecimento, e a habilidade para estar no palácio do rei, e aqueles a quem poderiam ensinar as letras e a língua dos caldeus. E o rei determinou para eles uma provisão diária de alimento do rei e do vinho que ele bebia. Assim seriam alimentados por 3 anos, para que, ao fim destes, pudessem estar diante do rei. Ora, entre esses estavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, a quem o príncipe dos eunucos deu nomes, pois ele deu a Daniel o nome de Beltesazar, e a Ananias Sadraque, e a Misael Mesaque, e a Azarias Abednego. Porém, Daniel propôs em seu coração que não se contaminaria com a porção do alimento do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao príncipe dos eunucos que ele não se contaminasse. Ora, Deus havia trazido Daniel ao favor e terno amor dos príncipes dos eunucos. E o príncipe dos eunucos disse a Daniel: Eu temo o meu senhor, o rei que determinou o teu alimento e a tua bebida. Pois por que deveria ele ver nas vossas faces pior aparência do que nos jovens que são do seu tipo? Então vós me faríeis arriscar a minha cabeça diante do rei. Então disse Daniel a Melzar, a quem o príncipe dos eunucos havia estabelecido sobre Daniel, Azarias, Misael e Azarias: Põe teus servos à prova, eu te suplico, por 10 dias, e que nos deem legumes para comer e água para beber. Então que os nossos semblantes sejam contemplados diante de ti,
e o semblante dos jovens que comem da porção do alimento do rei, e conforme tu vires, lidarás com os teus servos. Então ele lhes consentiu neste assunto, e os provou por 10 dias, e ao fim de 10 dias, os seus semblantes aparentavam mais belos e mais gordos na carne do que os de todos os jovens que comeram a porção do alimento do rei. Então Melzar tirou-lhes a porção do alimento e o vinho que eles deveriam beber, e deu-lhes legumes. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu conhecimento e habilidade em todo aprendizado e sabedoria, e Daniel tinha entendimento de todas as visões e sonhos. Ora, ao final dos dias, o rei tinha dito que deveria apresentá-los. O príncipe dos eunucos os trouxe perante Nabucodonosor. E o rei conversou com eles. E dentre todos eles não achou ninguém como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, eles permaneceram diante do rei. E em todas as questões de sabedoria e entendimento que o rei inquiriu deles, ele os considerou 10 vezes melhores do que todos os magos e astrólogos que havia em todo o seu reino. Vamos aqui aos detalhes. Eu estou aqui com a Bíblia de Estudo Holman. Eu estou usando ela para uma exegese e hermenêutica, fora outras literaturas aprofundadas de Daniel que eu tive um certo acesso. No versículo 1, deixa claro que foi no 3º ano do reinado do rei Jeoiaquim. E, apesar do versículo 2 de Nabucodonosor enxergar sua vitória sobre o Judá como uma conquista das suas divindades, dos seus deuses com D minúsculo, a perspectiva de Daniel era a de que fora o Senhor quem deu Jeoiaquim nas mãos dos babilônios. Importante o fato que, quando Nabucodonosor levou vasos da casa de Deus, era um cumprimento da profecia de Isaías feita em torno de um século de antecedência, quando Ezequias mostrou os utensílios ao rei babilônio. Isaías 39, versículos 2 e 6. O termo eunuco, no versículo 3, aqui revelado, o termo eunuco passou a ser sinônimo de oficial do rei. É mais provável que Aspenaz não fosse um eunuco. E, portanto, Daniel e seus amigos também não. Tem a teoria que Daniel era eunuco. Mas não é sustentável por fontes mais profundas e críveis. Interessante que no versículo 4, mostra um requisito: conhecimento da cultura babilônica. As letras e a língua dos caldeus tinha que ser dominada por esses rapazes. É mais provável
que o termo se refira a um jovem em torno dos 15 anos ou a adolescentes na nossa linguagem. No caso aqui, nessa perícope textual aqui, a palavra hebraica jovens significa literalmente filhos ou meninos. Vamos aos significados dos nomes hebraico e babilônico de Daniel e seus amigos. Daniel, Deus é meu juiz. Beltesazar, Deus o protege. Ananias, Deus tem sido gracioso. Sadraque, a ordem de Acu. Misael, quem é como Deus. Passou, olha, Ananias recebeu o nome de Sadraque, a ordem de Acu, tá? Misael passou a chamar Mesaque, que significa quem é como Acu, a divindade. Akku, tá? E Azarias, o Senhor tem ajudado, foi chamado de Abednego, servo de Nebo ou Nebo. Eu não sei qual seria a pronúncia correta. E o Beltesazar, Daniel, Bel o protege. Deus é meu juiz. É importante a gente lembrar os nomes de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Considero-os mais importantes do que os nomes babilônicos. Tá bom? Uma coisa muito interessante é que quando está escrito no versículo 8 que Daniel propôs em seu coração, era uma determinação interior dele de não se contaminar com as iguarias do rei. Isso já era um mover de Deus. O teu Deus pega essa chave, é um Deus estrategista. O processo que você está passando, o processo desértico, vamos começar aqui nas chaves, tá? De Daniel. Deus está te dando estratégia para você se limpar. Não coma as iguarias deste mundo. Você precisa abandonar as iguarias do mundo, desta Babilônia chamada Brasil, que te oferece. É o melhor para a boca, mas a estratégia era limpar o organismo. Era uma dieta, sendo que isso não sustenta o vegetarianismo, tá? Não sustenta o vegetarianismo, muito menos o veganismo, que seria um extremo. Deus está te limpando nesse processo. É doloroso. Você vai ter que renunciar comidas que você tanto ama. Por isso, a importância da prática regular do jejum. E eu estou falando do jejum de você não comer se você puder. Se tem complicações de saúde, vá por outra estratégia.
A Bíblia não fala sobre o jejum de Daniel. Isso é apenas uma interpretação daquele texto. É apenas uma aplicação do texto. Legumes, água, abstenção de massa. Tem muitas invencionices. Mas não é agora que eu vou falar sobre o jejum que Daniel propôs. É um estudo bem... No versículo 16 fica claro, né? Deu-lhe a porção de alimento e o vinho que eles deveriam beber. E deu-lhes legumes. No versículo 17, aqui que começa o negócio bom. Deixa eu ver se eu tenho mais uma coisa interessante aqui de análise do texto. As palavras magos e astrólogos. Mago vem de uma raiz que significa escultor. Se refere àqueles que gravavam em placas de argila as atividades religiosas babilônicas e os movimentos astrológicos das estrelas. A palavra astrólogos quer dizer conjuradores e se refere àqueles que usavam feitiços e encantamentos a fim de se comunicarem com o mundo dos espíritos. Daniel viu o fim do exílio, pois ainda viveu até o primeiro ano do rei Ciro, em 539. Glória a Deus, minha irmã Meg. Glória a Deus. É bom, é muito necessário, né? Do rei Ciro. Ele, pois ainda viveu até o primeiro ano do rei Ciro, 539 a.C., e um pouco mais depois, em que o terceiro ano, equivalente a 536 a.C. Vamos aqui para as chaves textuais que Deus quer falar conosco. Primeiro, Deus deu uma estratégia. Em meio à dificuldade, Deus nos limpa. Eu faço uma pergunta para você. Depois de você fazer aquele almoço, aquela macarronada, aquele feijão tropeiro, aquele lombinho, aquele churrasco, aquela feijoada, aquela carne do sol, aquele cozido, é fácil limpar as panelas? Não é fácil, mas tem que limpar. É fácil limpar os pratos depois de você se alimentar? Mas tem que limpar. É fácil limpar uma casa? Não é. Torna-se sim prazeroso. Mas antes do prazer, tem o processo da limpeza. Repare, queridos, todo prazer vem acompanhado de uma renúncia prévia. Pega essa chave aí, meu irmão. Pode anotar no papel. Todo prazer vem acompanhado de uma renúncia, e muitas vezes uma dura renúncia. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu conhecimento, habilidade, todo aprendizado e sabedoria. O processo de limpeza, primeira chave, vai te trazer aprendizado e sabedoria. Eu tive que limpar uns 20 gigabytes de dados que eu recebo no meu celular. Para colocar coisas importantes em prioridade. Se eu não limpar o meu celular, fica impossível
utilizá-lo. Computador, tem que limpar. Senão ele não vai poder funcionar. Falando isso, eu já estou precisando limpar a memória aí do meu notebook. Todo aprendizado tem que vir com renúncia e limpeza e purificação. Exatamente, fica sobrecarregado mesmo. Quando você fica cheio de informação e não compartilha, você não pode distribuir coisas novas de vida. O dever do profeta, do pastor, do sacerdote é compartilhar. Ele precisa esvaziar a sua mente de determinado conhecimento para Deus renovar. O Espírito Santo de Deus, ele está limpando a mim e a você. Para que possamos nos encher da presença do Espírito Santo. Imagine um povo que sofreu uma dura invasão. Por consequências de diversos pecados. Um povo que não tinha mais discernimento do bem e do mal. Um povo que deixou de adorar a Deus. Cuidado com o tempo da prosperidade. No caso, no versículo 4 tem um detalhe: bem favorecidos. O interessante é que Daniel e seus amigos eles favorecidos. Não eram pobretões. E eles já tinham todo um preparo cultural prévio para chegar a Nabucodonosor, no caso Daniel, precisamente Daniel. Veremos também outras chaves sobre os amigos deles, que é importante. Já estou encerrando aqui esse estudo, chaves de Daniel. Versículos 18 em diante. Ora, ao final dos dias que o rei tinha dito que deveria apresentá-los, o príncipe dos eunucos os trouxe perante Nabucodonosor. E o rei conversou com eles, e dentre todos eles não achou ninguém como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, eles permaneceram diante do rei. Não saiam da presença daqueles que Deus colocar em sua vida para você ser destaque. Depois da limpeza, você aprendeu, absorveu, Deus vai te colocar em prova sobre aqueles que vão ver a essência em você. A essência mais nobre de conhecimento não vem da capacidade humana, vem da capacidade do Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que fez Daniel, seus 3 amigos, esses 4 rapazes, adolescentes, serem destaque em um grande reinado, em um grande império. E é isso que Deus quer que eu e você sejamos.
Para você ser destaque, você precisa passar pelo processo de limpeza, lapidação, e que sim, é bem doloroso. Mas também você vai aprender, também você vai aplicar para quem ainda não enxerga a luz. Versículo 20. Em todas as questões de sabedoria e entendimento que o rei inquiriu deles, você vai ser testado no seu nível de conhecimento e sabedoria. Ou você está pensando que Deus não vai te levar a situações que você vai ser provado na sua sabedoria. Por isso que você está no processo, querido e querida. Oh, aleluia! Do que todos os magos e astrólogos que havia em todo o seu reino. Magos, escultor, os que gravavam em placas de argila as atividades religiosas babilônicas, uma função espiritual. Eles sabiam mais do que os magos. Os astrólogos, conjuradores, conforme eu li aqui antes, aqueles que usavam feitiços, ou seja, tinham contato com o mundo espiritual. O contato com o mundo espiritual que Daniel e seus amigos tinham eram superiores 10 vezes melhor do que os astrólogos, os feiticeiros. Astrologia, quem aqui sabe o que é, sabe que é feitiçaria. Astrologia é feitiçaria. Aprendam isso. Pega essa chave aí. Você não precisa consultar o horóscopo. É feitiçaria. Feitiçaria. Quem te guia é o Espírito Santo através da palavra, através da escritura. Ou você não entendeu isso ainda? É isso aqui que vai te dar um norte para vencer na vida. Ele os considerou 10 vezes melhores. Processo de limpeza, aprendizado e aquisição de sabedoria. Estes 3 pilares. Limpeza, aprendizado, sabedoria. Glória a Deus. E Daniel continuou até o primeiro do rei Ciro. Esta é a chave deste primeiro dia. Eu li aqui detalhes do texto importantíssimos para entendermos o que o texto quer nos dizer. Passe pela limpeza, passe por esse processo. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Passe pelo aprendizado. Santidade vai gerar aprendizado. Limpeza gera aprendizado. E por último, adquirais a sabedoria do alto, do Supremo. Esta é a chave que eu tenho para ministrar a vocês. Deus nos abençoe e até a próxima live, Chaves de Daniel, se Deus permitir. Às 9 horas da manhã, durante 12 dias seguidos. Amém? Um abração.